Um membro da comunidade fez uma pergunta muito relevante a respeito do Bradesco e é por isso que a gente está trazendo esse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E a pergunta é do Alberto. Ele perguntou o seguinte, veja só. Luan, segundo sua planilha de valor intrínseco, que está tanto na área de membros do YouTube quanto na comunidade FMI, bem como a opinião de outros analistas e casas de análise, Bradesco está com margem de segurança entre 20% a 30% e dividend yield projetivo para o futuro, que o dividend yield ele é olhando o passado, uma foto, na casa dos 8%, o que é um dividend yield elevado, especialmente para uma ação que paga no máximo 60% do seu lucro a título de provento. Contudo, me parece que não tem sido objeto de aporte nem por você, nem por outros analistas que sigo. Dúvida muito pertinente. Há algum risco que devemos considerar ou não é uma oportunidade tão óbvia assim? Porque veja, as ações, especialmente as ordinárias, em virtude da recente queda do mercado motivada pela saída de capital estrangeiro, fez com que as ações do Bradesco devolvessem todos os ganhos, pelo menos as ordinárias, e as preferenciais também. Então, na prática, o Bradesco está acumulando uma pequena queda no ano de 2026 até a data da gravação desse vídeo. E fica a dúvida, por que você não está comprando se lá na sua planilha de valor intrínseco a ação aparece com barato? Mas antes de continuar, eu quero te dar um recado aqui da parceira do canal, que é a EQI Investimentos. Para quem quer investir no Brasil com um atendimento satisfatório, de qualidade, sem ficar empurrando produto ruim para você, eu te convido a abrir conta na EQI, que tem toda aqui a infraestrutura do BTG Pactual, mais outros produtos próprios. O BTG é sócio da EQI, e a empresa é muito premiada. Vez ou outra vem recebendo premiação em virtude de altos níveis de atendimento ao cliente. Por isso, dá uma olhadinha, o link está na descrição e também tem o QR Code na tela. Agora, indo direto ao ponto, o primeiro passo que a gente precisa seguir é: qual ação eu deveria dar mais atenção agora? A ação preferencial do Bradesco ou a ação ordinária? Inicialmente, a respeito do tag along, é importante destacar o seguinte, olha, as ações preferenciais do Bradesco possuem 80% de tag along, ou seja, caso o Bradesco venha vender o controle, que é o atual controlador, vai vender para um terceiro que se chama adquirente. Esse adquirente, para comprar o controle acionário, vai precisar pagar 80% para os acionistas detentores de BBDC4, a fim de consolidar essa operação, de validar essa operação. Então, se eu comprei o controle do Bradesco e isso, eu tenho que comprar ordinária. E aí eu fui lá e paguei, vamos pensar o seguinte, paguei R$ 20. Então, eu tenho que oferecer 80% de R$ 20 para quem tem ação preferencial. É assim que funciona. Já as ordinárias é 100% tag along. Então, se eu paguei R$ 20, eu vou ter que oferecer R$ 20 para a galera aqui das ordinárias. Então, olha a proteção. Eu ganho mais dinheiro. Então, essa é uma primeira vantagem das ações ordinárias. Agora, existe uma desvantagem, que é o menor nível de liquidez. Quando você olha aqui para a liquidez da ordinária, a ordinária detém o seguinte nível de liquidez: negocia, na média, 86 milhões de reais por dia. Já as preferenciais, elas negociam, na média, 573 milhões de reais por dia. Isso significa que o nível de liquidez da preferencial é muito superior, não à toa que, quando você vai olhar aí preço-alvo de casa de análise, só coloca o preço-alvo da preferencial. As ações mais líquidas são as únicas que recebem cobertura de casas de análise, bancos e corretoras. É assim que funciona. Só que você não concorda comigo que uma liquidez de mais de 80 milhões é mais do que suficiente, especialmente para o pequeno investidor? Tranquilo, esse nível de negociação aqui, com free float que é relativamente alto, eu não vejo problema. Por isso, nesse caso aqui, o menor nível de liquidez é insuficiente para afastar a ordinária, que detém mais proteção, como a gente viu. Agora, mais um detalhe importante: qual classe de ação está mais barata? Porque, viu, você compra uma mesma empresa, Bradesco, só que a depender da classe de ação que você compra, você está pagando mais barato, você está tendo mais desconto ao comprar o Bradesco. E no caso, a preferencial, ela negocia um índice preço-valor patrimonial de 1,04. Ou seja, o preço da ação a 17,71, ele está pouco superior ao valor patrimonial, que é o quê? É o patrimônio líquido, que é o patrimônio dos sócios, dividido pelo número de ações. Então aqui, a ação está custando um pouco mais que o valor patrimonial nesse momento. Só que, na ordinária, não é assim. Na ordinária, você está pagando mais barato que o valor patrimonial. Então não há dúvida de que a ordinária hoje é mais barata, por consequência,
detém o maior potencial de dividend yield, detém uma liquidez suficiente para o pequeno investidor, tem 100% de tag along e não fica atrás da preferencial em nada. Sendo que, pegando-se a variação dos últimos 12 meses, a ordinária subiu 20% e a preferencial subiu 17%, porque você poderia dizer, mas qual subiu mais? Então, a que subiu mais foi a ordinária. Dessa forma, eu afastaria a preferencial e ficaria com a ordinária aqui como objeto de análise. A gente tem que saber filtrar. E a dúvida do nosso membro, o Alberto, é a seguinte, cara, se a ação está barata, especialmente BBDC3, que ele corretamente inseriu aqui na pergunta, por que eu não estou comprando? Mas será que está tão barata assim? Vamos colocar isso aqui em pauta. Primeiro ponto que eu preciso destacar aqui a respeito do Bradesco é que, segundo esse gráfico, você pode notar que o Bradesco está a 9 trimestres consecutivos, sem parar, de crescimento do lucro líquido. Saiu de 2,8 bilhões, foi para 4,2, 4,7, 5,2, 5,4 e chegou no primeiro trimestre de 2026 a quase 7 bilhões de reais. Isso quer dizer que o Bradesco está fazendo a lição de casa. Mas é preciso destacar o seguinte: sim, isso está acontecendo, isso é positivo, mas isso só está acontecendo porque houve anteriormente, ali, especialmente entre 2022 e 2023, uma queda substancial, fortíssima do lucro líquido. Então, o Bradesco é um case que está passando por uma recuperação e já se recuperou num primeiro momento. Então, isso é normal. Quando uma empresa tem um resultado muito fraco, queda forte nos resultados, e ela vem a se recuperar, vem esse movimento de recuperação que é lindo. Isso eventualmente vai acontecer com o Banco do Brasil. A gente não sabe quando, mas eventualmente vai acontecer. Isso é importante porque é para você também não se enganar e achar que, nossa, o Bradesco vai continuar entregando crescimento em todos os trimestres ad eternum. Não, a gente tem que ser pé no chão e entender que em algum momento ocorre a desaceleração ou até estabilização, ou ainda até alguma queda. Tudo isso é importante para você saber se de fato a empresa tem alto potencial ou não. Mas qual seria o resultado provável do Bradesco nesse ano? Antes, vamos pegar aqui os principais pontos do resultado do primeiro trimestre de 2026 que nos dá esse norte. Porque tomada de decisão tem que ser com base em números, tentando abstrair o máximo as narrativas. Que as narrativas, você sabe. Por exemplo, uma narrativa. A narrativa que se tem aqui no Brasil é de que os bancos adoram taxas de juros elevadas, de 14%, 15%, uma vez que isso dá mais dinheiro para os bancos. Será que isso é verdade? Deixa eu mostrar aqui um gráfico. Esse gráfico aqui, ele foi extraído do Banco Central, da base de dados do Banco Central. Então, é um dado oficial. Tá vendo a evolução desse gráfico? Batendo aqui um patamar próximo a 5,3%. Tá vendo aqui, ó? Esse gráfico se refere à inadimplência da carteira de crédito pessoa física com atraso de mais de 90 dias. Tá vendo que o patamar atual é superior, inclusive, a janeiro de 2016, que a gente também passava por um momento de taxa de juro de 14%, só que hoje o patamar é muito superior e inadimplência acima de 90 dias é um atraso em que o banco já considera o crédito perdido, salvo renegociações, por exemplo. O programa governamental atual Desenrola 2.0, que está gerando renegociação. O que é renegociação? Eu estou com crédito em atraso, eu vou lá e faço um novo contrato com o banco. Então eu extingo o contrato anterior e aí eu zero o prazo. Então a tendência é que com a adesão do Desenrola 2.0 esse nível caia. Mas veja que ele já está num recorde histórico desses últimos 10, 20 anos. E a tendência de alta não apresenta nenhum sinal de reversão no gráfico, você pode perceber aqui. E isso piorou especialmente a partir de janeiro de 2025. Teve uma queda entre 23 até final de 24 e depois disparou. Ou seja, o cenário atual é de crise de crédito pesada. E você acha que o banco gosta disso? Porque um Bradesco da vida, um Banco do Brasil, olha o que está acontecendo com o Banco do Brasil, um Itaú, qualquer banco, ele só lucra muito se ele receber a grana. E se ele não tiver que ficar provisionando grande parte da sua receita, que era para virar lucro, mas não vira, porque a perspectiva é de não receber aquele dinheiro. Sendo assim, banco não gosta de juro muito alto. Até porque o juro muito alto não significa necessariamente que o banco vai conseguir aumentar os seus spreads, que é o diferencial, porque veja, um dos indicadores operacionais mais importantes
para a atividade bancária é o spread bancário, que é a margem financeira, que em resumo é o quê? É a diferença, que tem que ser positiva, entre o quanto o banco gasta para captar dinheiro via CDB, LCI, LCA, tá? O banco vem aqui e capta dinheiro de quem pode guardar dinheiro, que é considerado o agente superavitário, e do outro lado ele empresta para o agente deficitário, quem precisa do dinheiro do banco, que não é bem do banco, porque ele captou de um terceiro aqui depositante, ou investidor. Então, na prática, ele tem aqui uma dívida. E aqui do outro lado, ele empresta. Aí ele acaba gerando um ativo para ele. Desse lado, dessa ponta, ele precisa ganhar bem mais do que ele gasta aqui para captar. Então, aqui você tem o custo de funding, ou custo de captação, e aqui você tem o quanto o banco ganha. Esse diferencial tem que ser o mais alto possível para o banco ter segurança, porque senão, especialmente em crise de crédito, esse diferencial vai apertando, apertando, apertando. Tem ainda a concorrência, não se esqueça disso. E tudo isso é importantíssimo para o banco. Então, cuidado com algumas narrativas. Vamos olhar para o que está acontecendo aqui nos números. E um primeiro dado positivo é um lucro de 6,8 bilhões, que poderia ter sido até maior se o banco não tivesse provisionado tanto. Eu vou te mostrar aqui o nível de provisão. Olha só aqui o nível de despesa de provisões. Bateu quase 10 bilhões no trimestre, sendo que no primeiro trimestre de 2025 foi de 7,6 bilhões, ou seja, houve uma alta na comparação anual de 26,5%. Isso sinaliza que o banco está com receio. E não é só o Banco Bradesco. Isso está acontecendo de maneira generalizada. Eu mostrei ali no gráfico do Banco Central. Uma alta de 26% em apenas um ano é realmente preocupante. Mas, de novo, é algo conjuntural, da conjuntura econômica aqui no país. E a gente sabe que a gente não pode simplesmente ignorar esse dado, porque o Banco do Brasil acabou desabando 50% na cotação, porque o mercado estava ignorando a evolução da inadimplência. É isso que acabou acontecendo. E aí, em dado momento, a inadimplência acabou estourando, o nível de provisão saltou fortemente e aí não teve mais como ignorar. O pessoal vendeu as ações. E veja que não houve uma alta aqui simplesmente em relação ao primeiro trimestre de 2025. Houve uma alta em relação ao quarto trimestre de 2025, uma alta de 9,5%. Então, sim, o crescimento está não só no lucro líquido, como também nos níveis de inadimplência, porque a provisão está muito alta. E aí, detalhe, se o nível de provisão fosse mais próximo, vamos pensar assim, de 8 bilhões, o banco teria quase mais 2 bilhões de lucro. Então, o lucro líquido recorrente, que foi aqui de 6,8 bi, poderia ter sido, olha só, acima de 8 bilhões. Imagina só, se o Bradesco pudesse lucrar 8 bilhões por trimestre, vezes 4, ele passaria de 30 bilhões de reais de lucro. Você consegue ter noção disso? 32 bilhões de reais de lucro? Quanto que vale a empresa? Você já compara aqui, ó. Você vai aqui no Investidor 10, clica em empresa, que ele já puxa aqui para você o valor de mercado da empresa hoje, ó. Eu vou arredondar para 176 bilhões. Então, o Bradesco hoje vale 176 bilhões. Se eu dividir por esse lucro aí, não é necessariamente esse que vai ser o lucro, por conta das provisões aumentando, o banco estaria negociando a 5,5 vezes os lucros. Se eu inverter numerador e denominador, 32 dividido por 176, eu tenho o earning yield, ou seja, eu tenho um ganho de 18%. E aí isso daria um dividend yield se eu simplesmente entender que o banco vai pagar pelo menos 50% de payout, e 50% de payout estaria até abaixo dos anos 2024 e 2025, bastaria eu multiplicar isso aqui por 50%, que é o payout, 9% de dividend yield. Então seria um ativo extremamente descontado. Mas essa não é a realidade. Agora, qual seria uma projeção aqui mais razoável que eu adotei? Esse lucro aqui do quarto tri vezes 4, que dá 26 bilhões de reais. Então, 26 bilhões de reais, já pensando nesse crescimento substancial das provisões, 26 bilhões de reais parece mais razoável. A 26 bilhões de reais, a gente está falando de um índice preço-lucro de quase 7x, 6,76, o que é baixo. Invertendo para chegar no earning yield. Earning yield, opa, coloquei 132 aqui. 26 dividido por 176, um earning yield de 14,77%, até mais do que a taxa Selic. E aí, considerando o payout de 50%, a gente está falando de um dividend yield de 7,4%. Então, pode chegar a 8% se o payout for ainda superior. Então, o yield entre 7,4% a 8%, até mais do que 8%, dependendo do tamanho do payout, é provável no Bradesco. Então, de fato, essa é uma realidade. E como foi a margem, né? Esse indicador é muito importante. Vamos pegar aqui a margem com os clientes. Essa margem bateu 9,1%. Aqui o indicador está bem positivo, tá? Só para você ter uma ideia, o Itaú
está exatamente no consolidado em 9,1%. Se pegar só a operação brasileira, é 10%, mas no consolidado, 9,1%. Ou seja, o Bradesco conseguiu se igualar ao Itaú em termos de margem. Isso é muito positivo. O que ainda falta, contudo, é o Bradesco melhorar ainda mais esse índice de eficiência, porque está muito, muito ruim ainda. Índice de eficiência operacional acumulado de 12 meses, 49,2% e ficou acima de 50% nos trimestres anteriores. Vamos pensar o seguinte, qual é o índice de eficiência do Itaú? Que é basicamente a divisão de despesa em cima das receitas. No Itaú, o mesmo índice está em 37,1%, muito mais baixo. Isso mostra para a gente que o Bradesco ainda tem muito a melhorar em termos de eficiência, de tal modo que o Bradesco aqui conseguiria lucrar mais simplesmente se tornando mais eficiente, o que significa que não precisa crescer em receita. Não precisa crescer muito para melhorar o lucro. Então existe aqui um potencial oculto no Bradesco que é simplesmente melhorar a eficiência. Não precisa nem ganhar mais market share, não precisa nem expandir muito a carteira de crédito. Simplesmente deixar de ser, entre aspas, esse dinossauro que é o Bradesco ainda. Mas está melhorando. Ó, esse índice de eficiência estava em quase 52%, agora está em 49%. E está havendo uma evolução gradual. Só que, se o nível de provisão aumentar, a tendência é esse índice piorar novamente. Qual seria o índice ideal para o Bradesco? Pelo menos mais próximo ali de 40%. Se o Itaú consegue operar com 37, 38%, por que o Bradesco não consegue com 40%? Seja 41, 42%. O Banco do Brasil está operando mesmo com a queda de lucro ali na casa dos 28, 29%. Então, sim, dá para fazer. O índice de inadimplência, o que aconteceu? Piorou, né? Saiu de 4,1 para 4,2 e está 1,9. Então, essa evolução, que não foi assim gigantesca, mas já mostra que o banco está cauteloso, então ele aumentou muitas provisões, então ele não espera que esse índice fique aqui só nos 4,2, isso é importante. Isso mostra que a gente precisa ser bem cauteloso e com muita margem de segurança pensando no papel. Ok, Lu, entendi os riscos, inadimplência, provisões aumentando, índice de eficiência ainda ruim, mas melhorando. Por outro lado, a margem do Bradesco se equiparou à do Itaú, que é muito positivo, mas por que você não está comprando? Ainda mais com um dividend yield desse, que deve ser superior a 7% no Bradesco, especialmente nas ações ordinárias. É por conta das opções, de fato. Mas não só por conta disso, eu preciso reconhecer que eventualmente a gente fica ancorado no fato de que o Bradesco ele vem se recuperando após uma grande crise. E aí você, só por conta de ter uma alta margem de segurança nesse momento, já sair comprando, quando você tem outras opções mais seguras, e nós temos isso, eu venho comprando ali ações na comunidade FM mostrando o racional, a gente vai deixando para outro plano, simples assim. Mas hoje, qual seria o meu valor de mercado justo para o Bradesco? O valor de mercado, como eu já mostrei, está em 176 bilhões. Pensando no lucro de 26 bi e um crescimento de 5% ao ano desse lucro, o que é bem módico, um crescimento módico, a gente está falando de um banco que deveria valer pelo menos 230 bilhões de reais. Logo, a conta é simples, 230 dividido por 176, menos 1, me dá uma margem de segurança, ó, menos 1, de 30%. Vou multiplicar aqui por 100 para você, ó. 30% de margem. Então, sim, eu tenho uma margem de segurança significativa. Acima de 25% é significativa. Então, hoje, Bradesco, com esse nível de margem, já é uma boa compra. Mas vamos com cautela, porque é uma ação que veio em recuperação e começou aí a provisionar bastante, o que mostra sinal de cautela pela gestão. Portanto, o racional de eu não estar comprando Bradesco, eventualmente outros, aí eu não posso falar pelos outros analistas, mas enfim, é que o Bradesco passou por uma recuperação e a gente fica receoso, cauteloso. A gente está ancorado naquele problema de crédito recente. A gente não pode ter memória curta. E também em relação a essa inadimplência que está subindo muito, não só no Bradesco, mas em todos os outros bancos. Só o Itaú que está conseguindo manter a inadimplência estável. Então, eu confesso para você, se eu não tivesse outra opção mais segura e igualmente barata, ou não tão barata assim, mas não importa só o preço, a qualidade está acima do preço, aí sim o Bradesco provavelmente estaria recebendo aportes, mas eu entendo que seja isso. Agora, racionalmente falando, com base nos dados, o banco sim está barato, com 30% de desconto em relação ao seu valor intrínseco para as ações ordinárias, como a gente viu. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Bradesco nesse momento? E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu sempre estou lendo e pode gerar algum vídeo futuro. E se quiser acesso à minha planilha de valor intrínseco, considere se tornar membro do canal clicando no botão aqui embaixo e cancelando a qualquer momento. No mais é isso. Espero ter ajudado. Fui!